Se você quiser encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Nikola Tesla. Você já ouviu falar que nada descansa, tudo se move, tudo vibra? Essa antiga sabedoria nos ensina que tudo no universo está em constante movimento, e essa ideia não é nova. Ela vem de textos muito antigos que ainda influenciam nosso mundo moderno. Um dos mais antigos e mais reverenciados entre eles é o Rig Veda, parte dos textos sagrados conhecidos como os Vedas. Escrito em um sânscrito muito antigo, o Rig Veda contém mais de 1000 hinos dedicados a diversas divindades, refletindo as crenças filosóficas e sociais de uma época muito distante. Ele foi composto há mais de 15.000 anos, segundo a tradição, por 7 grandes sábios, conhecidos como os Saptarishis. Esses 7 sábios não são figuras comuns. Para entender sua importância, precisamos voltar milhares de anos, quando um ser extraordinário apareceu nas montanhas do Himalaia. Ele era imponente, com mais de 2,70 metros de altura, o corpo coberto de cinzas e longos cabelos emaranhados. Esse ser foi identificado como Shiva, e sua presença era simplesmente impressionante. Enquanto a maioria das pessoas que o cercavam esperava por milagres, foram apenas esses 7 sábios que permaneceram ao seu lado por tempo suficiente para absorver seus ensinamentos. Eles foram escolhidos para receber os segredos do universo, segredos que incluíam o caminho para a libertação e a iluminação. E foi a partir dessas revelações que surgiram os ensinamentos que formam os textos conhecidos como os Vedas. Dentro dos Vedas, encontramos um conceito poderoso. O mundo que vemos e sentimos ao nosso redor é composto por vibrações. Cada objeto, cada partícula emite sua própria frequência e, portanto, seu próprio som. Tudo tem uma frequência específica que, quando compreendida e manipulada, pode mudar completamente a nossa realidade. Esse princípio se manifesta nos mantras. De forma simples, um mantra é uma sílaba ou frase sagrada em sânscrito, repetida para gerar um efeito poderoso. Entre todos os mantras, existe um considerado fundamental, o mantra Om. Ele não apenas é o som primordial, mas também permeia os 4 estados da consciência humana: o estado de vigília, o estado de sonho, o sono profundo e o estado transcendental. Você sabia que quase tudo que existe no universo é composto de energia em vibração? Perceba que na Bíblia, no livro de Gênesis, está escrito que no princípio Deus vagava pelo nada e tudo começou quando ele falou: faça-se a luz. Em outra passagem está escrito que "E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, para ilustrar a vinda de Jesus Cristo." Olhando por esse prisma, seria absurdo pensarmos em como os sons podem afetar diretamente o nosso corpo e tudo ao nosso redor. Quando pronunciamos certos sons, eles não apenas são ouvidos, mas também ressoam em nosso ser. Por exemplo, o som A ativa o chakra sacral, localizado na região do baixo ventre. O som U ativa o plexo solar, na área do abdômen. E o som M faz vibrar o chakra da garganta. Quando esses sons são entoados corretamente e repetidamente, eles movem energia ao longo de nossos corpos, facilitando o equilíbrio e a harmonia interna. Agora que entendemos o poder dos sons e mantras, vamos mergulhar em um conceito que pode transformar a forma como enxergamos a nós mesmos e o mundo ao nosso redor: a influência das palavras que usamos. Tudo que falamos tem uma vibração associada, e isso não é apenas sobre o som em si, mas também sobre o que está por trás das palavras, nossos pensamentos e emoções. Por exemplo, pense na palavra ódio. Quando dizemos ou até mesmo pensamos nessa palavra, há uma contração emocional, uma sensação de fechamento. Em contrapartida, quando pronunciamos palavras como amor ou alegria, percebemos uma sensação completamente diferente. Essas palavras trazem uma leveza e uma paz interior que podem mudar nosso estado de espírito. Isso nos leva a uma reflexão interessante. O que estamos dizendo para nós mesmos todos os dias? Quais são as palavras que repetimos internamente, consciente ou inconscientemente? Se estamos constantemente usando palavras e pensamentos que nos limitam,
estamos presos em uma vibração que reflete esses sentimentos. Mas, ao mudar esse diálogo interno, podemos começar a alterar nossa vibração pessoal, o que afeta diretamente a realidade ao nosso redor. Eu costumo dizer que a maneira como falamos conosco é uma das ferramentas mais poderosas para moldar nossa vida. As palavras que repetimos internamente têm um impacto muito maior do que imaginamos. Quando mudamos nossa forma de falar com nós mesmos, começamos a reescrever o padrão de nossas crenças. Ao invés de dizer "eu não sou capaz", experimentamos dizer "eu sou capaz", e isso, com o tempo, gera um efeito cascata em todos os aspectos da vida. No entanto, isso não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo que requer consistência. Assim como qualquer prática, precisamos de tempo para internalizar essas mudanças. E o mais interessante é que, ao repetir afirmações ou mantras positivos, nossa mente começa a procurar evidências no mundo externo que comprovem essas afirmações, reforçando ainda mais o novo padrão que estamos criando. Ao falar sobre vibração, é essencial entender que ela não é apenas uma metáfora. Nossas palavras, pensamentos e sentimentos literalmente influenciam a frequência que emitimos. Tudo no universo vibra em uma frequência específica, incluindo nós. E nossas palavras, com suas respectivas vibrações, podem elevar ou baixar a frequência na qual estamos operando. Por exemplo, quando usamos palavras carregadas de medo ou dúvida, nossa vibração tende a baixar, o que pode atrair mais situações que reforçam esses sentimentos. Por outro lado, quando usamos palavras carregadas de confiança, otimismo e gratidão, estamos elevando nossa vibração, o que nos sintoniza com uma realidade mais positiva e expansiva. É aqui que os mantras e afirmações entram com grande força. Eles nos ajudam a manter uma frequência elevada e a criar uma realidade mais alinhada com nossos desejos. Repetir um mantra ou uma afirmação regularmente, seja em voz alta ou internamente, pode gerar uma mudança real na forma como nos sentimos e como agimos. Vamos agora aplicar essa ideia de forma prática. Muitas vezes, o que nos impede de alcançar aquilo que desejamos não são fatores externos, mas as crenças limitantes que carregamos. Essas crenças são formadas ao longo da vida, muitas vezes baseadas em experiências passadas, e ficam profundamente enraizadas em nossa mente subconsciente. No entanto, o que é fascinante é que essas crenças podem ser reprogramadas. Quando repetimos palavras ou frases que contradizem nossas antigas crenças limitantes, estamos, de forma consciente, reescrevendo essas antigas histórias. Se uma pessoa, por exemplo, sempre acreditou que não é boa o suficiente para alcançar algo, ela pode começar a afirmar o contrário. Eu sou capaz e merecedora de sucesso. Essa mudança na narrativa interna começa a mudar a percepção que ela tem de si mesma, e essa nova crença se reflete em suas ações e resultados. Como mencionado anteriormente, é importante lembrar que essa mudança não ocorre de imediato. Nossa mente precisa de tempo para se ajustar a esses novos padrões. No entanto, com consistência, os resultados começam a aparecer. Isso nos leva a uma técnica prática: usar afirmações e mantras diariamente. Estabeleça um tempo do seu dia para repetir palavras ou frases que ressoam com aquilo que você deseja manifestar. Seja de manhã, ao acordar, ou à noite, antes de dormir, criar essa rotina de afirmações ajuda a consolidar essas novas crenças em nossa mente subconsciente. Com o tempo, essas palavras se tornam não apenas parte do nosso vocabulário, mas também parte de quem somos. Agora que compreendemos o poder que as palavras têm sobre nossa vibração e realidade, surge a questão: como podemos aplicar essas técnicas de forma prática em nosso cotidiano? A verdade é que pequenas mudanças na maneira como nos expressamos internamente podem trazer grandes transformações. A prática de afirmações e mantras não precisa ser complicada ou demorar muito tempo. Aqui estão algumas maneiras simples de incorporá-las ao seu dia a dia. 1. Afirmações ao acordar. Começar o dia com uma afirmação positiva pode definir o tom para o restante do seu dia. Ao invés de olhar para o celular logo ao acordar, tente reservar alguns minutos para repetir em voz alta ou mentalmente afirmações como: eu sou capaz de enfrentar qualquer desafio, ou hoje será um dia de oportunidades e crescimento. Essa prática
Ajuda a alinhar sua mente para um dia produtivo e com uma vibração mais elevada. 2. Mantras durante a meditação. Para quem tem o hábito de meditar, adicionar mantras à prática pode ser muito poderoso. O mantra Om, por exemplo, é amplamente utilizado para criar uma sensação de equilíbrio e conexão com o universo. Ao entoar esse som repetidamente, você não só acalma sua mente, mas também alinha seus centros de energia, chakras, ajudando a melhorar o fluxo de energia pelo corpo. 3. Afirmações durante atividades rotineiras. Outra maneira de integrar essas práticas ao cotidiano é usá-las durante atividades simples, como lavar a louça, tomar banho ou caminhar. Em vez de deixar sua mente vagar aleatoriamente, use esses momentos para repetir afirmações como "Eu sou digno de abundância" ou "Eu atraio tudo que é positivo para minha vida". Assim, essas atividades corriqueiras se transformam em oportunidades para elevar sua vibração. 4. Uso de mantras para aliviar o estresse. Em momentos de estresse, o uso de mantras pode ser extremamente útil para trazer de volta a calma e o foco. Quando sentir que está sobrecarregado ou ansioso, pare por um momento, respire fundo e entoe um mantra simples. Você pode usar algo como Shanti, que significa paz, ou mesmo uma palavra em seu idioma que transmita calma. O importante é que a repetição desse som ajude a desacelerar sua mente e reduzir a tensão interna. Mais importante do que as palavras em si é a intenção com que elas são ditas. Quando repetimos uma afirmação ou um mantra, precisamos estar conectados com o significado dessas palavras e realmente acreditar nelas. Se você disser, "Eu sou merecedor de sucesso", mas em seu íntimo sentir que isso não é verdade, o impacto será mínimo. A repetição, nesse caso, deve ser acompanhada por um esforço consciente de aceitar e acreditar naquilo que está sendo afirmado. Por isso, é fundamental que, ao usar essas técnicas, você reserve um tempo para refletir sobre o que essas palavras significam para você. Pergunte-se: eu realmente acredito nisso? Se não, procure maneiras de modificar a frase até que ela ressoe mais com a sua realidade atual. À medida que sua prática se torna mais consistente, você verá que sua crença nessas palavras também se tornará mais sólida. Há uma metáfora que gosto de usar. Imagine sua vida como uma escultura de mármore. Todos os dias, com cada pensamento e palavra, você está esculpindo essa obra. As palavras que usamos funcionam como as ferramentas desse processo de criação. Se usarmos as ferramentas certas, palavras positivas, edificantes e alinhadas com nossos desejos, vamos moldar uma realidade que reflita essas qualidades. Por outro lado, se continuarmos usando palavras e pensamentos negativos, estaremos esculpindo uma realidade limitada, cheia de obstáculos. Portanto, a escolha de como usamos nossas palavras é uma das mais poderosas que podemos fazer. Afinal, o que você diz para si mesmo molda quem você se torna. Além de afetar nossa própria realidade, as palavras que usamos também impactam as relações que mantemos com outras pessoas. Quando falamos de maneira positiva e incentivadora com aqueles ao nosso redor, estamos não só elevando nossa própria vibração, mas também ajudando os outros a elevarem as deles. Palavras de apoio, carinho e encorajamento podem transformar relacionamentos e criar laços mais fortes e saudáveis. Da mesma forma, é importante estar atento às palavras que escolhemos em momentos de frustração ou raiva. Muitas vezes, nos deixamos levar por emoções momentâneas e acabamos dizendo coisas que podem ferir ou prejudicar aqueles que amamos. Um exercício poderoso é, quando sentir que está prestes a falar algo negativo, parar por um segundo, respirar fundo e escolher conscientemente uma resposta mais equilibrada e construtiva. Essa prática não só fortalece nossos relacionamentos, mas também reforça o controle que temos sobre nossas emoções e palavras. A chave para transformar suas palavras em uma ferramenta de poder é a prática contínua. Não espere que mudanças drásticas aconteçam da noite para o dia. A repetição e a consistência são fundamentais para que as afirmações e mantras se tornem parte de quem você é. Ao persistir nessa prática, você começará a notar pequenas mudanças em como se sente, como age
e como as pessoas ao seu redor reagem a você. Com o tempo, essas pequenas mudanças se acumulam e criam uma transformação pujante em sua vida. O que antes parecia impossível ou distante se torna algo natural, e você perceberá que está vivendo a vida que antes só sonhava. Esse é o verdadeiro poder das palavras e das vibrações, transformar seu mundo interno e, consequentemente, seu mundo externo. Aqui estão algumas boas estratégias para transformar essa prática em algo cotidiano e poderoso. 1. Criando um quadro de visão verbal. Você já ouviu falar sobre quadros de visão, onde colocamos imagens e palavras que representam nossos desejos? A ideia é semelhante, mas com foco em palavras. Escreva afirmações que representem suas metas e desejos, e coloque essas palavras em lugares estratégicos da sua casa, como no espelho do banheiro, na porta da geladeira ou na mesa de trabalho. Isso garante que você se lembre constantemente de suas metas e esteja sempre alinhado com a vibração que deseja atrair. 2. Programando alertas no celular. Um truque prático é usar a tecnologia a seu favor. Programe lembretes no seu celular com afirmações que você quer reforçar ao longo do dia. Pode ser algo simples como: eu sou merecedor de abundância, ou eu atraio oportunidades incríveis. Cada vez que o lembrete aparecer, reserve alguns segundos para respirar fundo e repetir a frase. Isso ajuda a manter sua mente focada e sua vibração elevada, mesmo em meio à correria do dia a dia. 3. Transformando momentos de espera em oportunidades. Em vez de ver momentos de espera, como filas ou trânsito, como tempo perdido, use-os como oportunidades para trabalhar em suas afirmações ou entoar mantras mentalmente. Esse hábito transforma momentos que poderiam ser frustrantes em oportunidades para elevar sua energia e reforçar suas crenças positivas. 4. Afirmações antes de dormir. A transição entre o estado de vigília e o sono é um momento extremamente poderoso para influenciar a mente subconsciente. Antes de dormir, dedique alguns minutos para repetir suas afirmações ou mantras. Esse simples ato pode ajudar a programar sua mente para atrair aquilo que deseja enquanto você dorme, plantando sementes que germinarão com o tempo. Uma das maiores barreiras ao incorporar essas práticas em sua vida é a resistência interna. Muitas vezes, ao começar a usar afirmações ou mantras, pode parecer que a mente rejeita essas novas crenças. Isso é completamente normal, pois seu subconsciente está acostumado a operar com base nas crenças antigas que você acumulou ao longo dos anos. No entanto, com a repetição e a paciência, essa resistência começa a diminuir. Pense nisso como plantar uma nova semente em um solo que nunca foi cultivado antes. No início, a terra pode parecer dura e resistente, mas com o tempo e cuidado, a semente começa a crescer e florescer. No fundo, o que estamos discutindo aqui é a capacidade que todos temos de criar nossa realidade através das palavras que escolhemos usar. Estamos essencialmente criando as condições necessárias para que nossos desejos se manifestem no mundo físico. A verdadeira chave para o sucesso com essas práticas é o comprometimento. Ao se comprometer a usar essas ferramentas diariamente, você estará investindo na criação de uma nova versão de si mesmo, uma versão alinhada com seus maiores desejos e aspirações. E com o tempo, você verá que essa transformação interna começará a se refletir externamente, trazendo oportunidades, pessoas e experiências que ressoam com a nova vibração que você está emitindo. Gratidão.